Bom sábado para todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Quero cumprimentar também você que está em casa assistindo essa live, que Deus o abençoe ricamente, principalmente com as suas bênçãos espirituais. Quero agradecer também mais uma vez imensamente ao convite do irmão Gedilson. O meu objetivo aqui hoje é ser útil nas mãos de Deus para a edificação espiritual da sua igreja. E o meu desejo nessa manhã é que todos nós, ao término desse culto, possamos voltar para as nossas casas mais fortalecidos, mais esperançosos e mais desejosos pelas coisas de Deus. Amém? Antes de abrirmos a palavra e entrarmos no tema de hoje, peço para você fechar os seus olhos, assim como você está. Eu quero pedir mais uma vez a bênção de Deus sobre nós. Querido Deus, a mensagem desta manhã, Senhor, é muito importante para a tua igreja. Por essa razão, Pai, não permita que ninguém se distraia e venha a perder o foco da mensagem. Nos faça conscientes da tua presença, para que a nossa reverência possa ser completamente praticada, quer seja aqui ou quer seja nas casas onde os teus filhos estão reunidos nesse momento. Por favor, Senhor, quanto a mim, me coloco nas tuas mãos mais uma vez. Que eu possa diminuir e que o Senhor possa crescer. Receba toda a glória. Faça o teu reino avançar. E que cada palavra que for falada antes de chegar nos ouvidos de cada pessoa, seja purificada e santificada pelo poder do teu Espírito Santo. Nos batiza com teu Espírito, Senhor. Nos dê poder não apenas para compreendermos a teoria da mensagem, mas principalmente para colocarmos em prática nas nossas vidas diárias. Em nome de Jesus eu te peço amém. Amém, que Deus seja louvado. Queridos, o tema que nós vamos tratar nessa manhã é... Deixa eu colocar na tela ali para vocês me acompanhar. A sacudidura. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. A palavra sacudidura, primeiramente, é um termo utilizado pela inspiração para designar um terrível tempo de prova que sobrevirá à igreja de Deus. Todos nós, tanto de forma individual como coletivamente, teremos a nossa fé sacudida. E essa prova é chamada biblicamente e também denominacionalmente de sacudidura. A sacudidura é uma realidade profética, na qual o profeta utilizou uma figura de linguagem ou uma imagem gráfica relacionada à agricultura, onde o grão e a sujeira, a palha, é colocada numa peneira. Enquanto essa peneira é sacudida, a sujeira vai saindo fora e o grão permanece. A imagem é bem simples. A sujeira sai e o grão fica, permanece na peneira, na igreja. Agora, onde aparece esse termo na Bíblia? No livro de Amós, capítulo 9, versículo 9, o profeta afirma essa realidade. Ele diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Note que o texto diz que nenhum grão cairá, o grão permanecerá no crivo, na peneira, na igreja. O versículo 10 diz que todos os pecadores de Sião morrerão, do meu povo morrerão à espada. A espada é uma representação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Muitos professos cristãos, quando ouvirem a mensagem
direta da palavra de Deus não suportarão e vão escandalizar, como está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 10. Naquele tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão e odiarão uns aos outros. Agora, aquilo que Amós afirmou no Antigo Testamento, o Senhor Jesus confirma no Novo Testamento. No livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30. O texto diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Queridos irmãos, esse texto traz para nós uma linguagem também figurativa, é uma parábola, onde o homem que semeia a boa semente representa Jesus. O campo representa a igreja. O contexto diz que o campo representa o mundo, mas Ellen White diz que o mundo é uma prefiguração da igreja no mundo. O inimigo representa Satanás. O joio são os filhos do maligno, aqueles que não são verdadeiramente convertidos. E o trigo são os filhos do reino, aqueles que são verdadeiramente convertidos. Para afirmar o que eu disse aqui, eu vou ler um texto que está no livro Testemunhos para Ministros, página 44. Diz assim: ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atua a favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Perceberam que duas influências exercem na igreja? Uma influência para purificar a igreja e a outra influência para corromper a igreja. Como que a igreja é corrompida? Se você voltar na história e estudar a história da igreja, você vai perceber que todas as vezes que a igreja se corrompeu, foi o momento em que ela começou a trazer o quê? O mundo para dentro dela. Quando ela começou a imitar as práticas mundanas. É dessa maneira que a igreja é corrompida. Mas continuando o texto de Mateus 7, Mateus 13, aliás, o versículo 27 diz assim: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Versículo 29. Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranquemos também o quê? O trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Olha para mim, perceba que de novo Jesus confirma o que o profeta Amós afirmou lá no Antigo Testamento. Primeiro o joio vai sair, primeiro o joio vai ser retirado, e o trigo permanece até o fim. Grave bem claro isso na sua mente: o joio sai, o trigo fica até o final. No versículo 39, Jesus disse que os ceifeiros representam os anjos, porque no contexto, depois ele vai explicar a parábola para os discípulos, e ele diz lá que os ceifeiros representam os anjos. Ou seja, a função de separar o trigo do joio é de quem? Dos anjos. Mas eu pergunto para você: que anjos são estes? Será que Jesus estava falando dos anjos de forma literal? Será que os anjos vão vir aqui na terra e vão separar o trigo do joio? Será que é isso que o texto está dizendo? Por muito tempo eu pensei que era, irmãos, mas um dia eu estava estudando
e lendo o livro Primeiros Escritos, então eu encontrei lá um texto que abriu a minha mente para mim entender melhor essa parte. Olha só quem são esses anjos aí que vão separar o trigo do joio. Presta atenção no texto aqui. Primeiros Escritos, página 118. Diz assim: Vi então o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra, tremenda sua missão. Ele é o anjo que deve o quê? Separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente e a atenção toda. Queridos, os anjos que vão separar o trigo do joio são os 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14. Quando essas mensagens começarem a ser pregadas de forma direta e clara, muitos não suportarão e sairão da igreja. Mas o terceiro anjo, ele tem mais uma função. Além de separar o trigo do joio na igreja, olha a outra função que ele tem. Testemunho para a igreja, volume 6, capítulo 4. Diz assim: Trabalhamos então em harmonia com as nossas orações. Que nada reduza a força da verdade para esse tempo. A verdade presente deve ser o nosso principal assunto. O que é a verdade presente? As 3 mensagens angélicas. O texto continua dizendo: Deve a mensagem do terceiro anjo realizar a sua obra de separar das igrejas um povo que se decidirá em prol da verdade eterna. Amém? Perceberam qual é a função, a missão do terceiro anjo? Primeiro, separar o trigo do joio. E depois, separar das igrejas, resgatar das igrejas os verdadeiros seguidores de Cristo e trazê-los para a nossa comunhão. Essa mensagem vai fazer isso. Bom, a sacudidura é um processo. Um processo que tem um começo, uma intensificação e um ápice, o momento em que ela chega no ápice. Ou seja, ela começa, alguns textos dizem que ela já começou, ela vai se intensificando gradativamente, progressivamente, paulatinamente, até chegar no seu clímax, que é a sacudidura física. Então, 2 etapas são espirituais, essas já estão acontecendo, e a etapa física acontecerá logo após o decreto dominical. No livro PCF, página 89, diz assim: o resultado da sacudidura agora em processo e que continuará de maneira crescente será a apostasia de certos números de membros da igreja que terão o quê? Uma experiência superficial. Alguns deles em destacada posição. Parte destes apóstatas se converterá nos piores inimigos da verdade e do povo de Deus. Porém, ninguém que leve uma vida de plena consagração e de verdadeira comunhão com Deus precisará ser afetado por esse processo. O texto traz algumas informações muito fortes. O texto diz que muitas pessoas de destacada posição não estarão preparadas para a sacudidura. Por quê? Porque elas tiveram apenas uma experiência superficial com Cristo. Mas o texto diz também, aqui embaixo, que aqueles que levam uma vida de plena consagração e de verdadeira comunhão com Deus não serão afetados por esse processo. Essa é a condição para não ser afetado pela sacudidura. Uma vida de plena consagração, de verdadeira comunhão com Deus. Agora, o que causará a sacudidura? Quais serão as causas da sacudidura? Primeira causa, a verdade. Começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a santificar-se por Deus e por sua causa serão joelhados. Queridos, que verdade o texto está falando?
A verdade presente. A verdade a respeito do sábado. A verdade a respeito do santuário celestial. A verdade a respeito da reforma de saúde. A verdade a respeito da reforma no vestuário. A verdade a respeito da verdadeira educação. Quem não assumir uma posição tenaz e ousada em prol dessas verdades serão joeirados. Segunda causa, a perseguição. Nesse tempo de perseguição, provar-se-á a fé dos servos do Senhor. A perseguição também vai provar a fé dos professos cristãos. E aqueles que tiverem uma experiência superficial não vão suportar a pressão, a prova, a perseguição. Terceira causa, o sofrimento. Seca, escassez, pestilência, terremotos, acidentes no mar e na terra se multiplicarão. A vida estará insegura em qualquer lugar, exceto aquela que está refugiada com Cristo em Deus. Queridos, vai chegar um momento na história que a única segurança que nós vamos ter é Jesus Cristo. O dinheiro não vai mais servir para nada. As posses não vão mais servir para nada. Hoje ainda é necessário, não vamos também ser radicais, extremistas. Nós ainda precisamos dos bens materiais, sim. Precisamos de dinheiro, sim, para a nossa subsistência. Mas vai chegar o momento que essas coisas não vão mais servir para nada. Por isso nós não podemos nos apegar nessas coisas. Precisamos delas, elas são importantes para nós, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Mas não podemos nos apegar, não podemos substituir as coisas essenciais para a nossa salvação, para a nossa espiritualidade, pelas coisas importantes. Devemos ter equilíbrio. O Espírito Santo, ele traz equilíbrio, sabedoria, para administrarmos bem a nossa vida. A família é importante, o trabalho é importante, estudar, ter uma profissão, realizar um sonho é importante, faz parte da nossa vida. Mas essas coisas importantes não podem substituir as essenciais. Quais são as essenciais? A oração, estudo da Bíblia, consagração a Deus. O Espírito Santo é essencial para a nossa vida. Quando você tem essas coisas essenciais como prioridade na sua vida, as coisas importantes passam a ter sentido. Agora, quando você coloca as coisas importantes como prioridade, elas perdem o sentido. Porque se Jesus não for o centro de tudo isso não tem sentido nenhum para a sua vida. Quarta causa, a rejeição do testemunho da testemunha verdadeira. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-ão a ele. Isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Apocalipse 3:21 diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, abrir a porta é uma ação humana. Bater é uma ação divina. Deus está batendo. Bater na porta representa a misericórdia de Deus. Significa que Ele ainda está atuando em prol do seu povo. Abrir a porta significa arrependimento, confissão e abandono de todo o pecado conhecido. Isso significa abrir a porta. E somente aqueles que abrirem a porta, Jesus Cristo entrará através do Espírito Santo e operará ali no interior uma transformação de caráter. E muitos não permitirão que Jesus entre. Muitos não
abrirão a porta, não abandonarão seus pecados. E assim serão joeirados, serão peneirados, serão lançados fora da igreja de Deus. Quinta causa: as falsas teorias. Foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, de maneira alguma surgiram em vão. Em havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. As falsas teorias também têm tirado muitas pessoas da igreja. A falsa teoria de que não existe um santuário no céu. A falsa teoria de que não existe uma trindade. Essas falsas teorias têm arrastado milhares de pessoas do povo de Deus. Muitos grupos dissidentes que aparecem por aí, dizendo ser eles os remanescentes, dizendo ser eles o povo que vai pregar a última mensagem. Mas o texto diz, a Bíblia diz que quem vai sair vai ser quem? A palha, a sujeira vai sair. O trigo não vai sair da igreja e formar outro grupo, não. A palha sai, a sujeira sai, o trigo permanece na igreja até o final, porque a igreja vai permanecer até o final. Sexta causa: os enganos satânicos sobrenaturais. Muito vívido foi o esclarecimento a mim dado de que muitos sairiam de nós, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Queridos, as duas doutrinas que mais vão enganar as pessoas são a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Essas duas doutrinas falsas, antibíblicas, serão usadas nos últimos dias para enganar a grande massa. E o que me assusta é que muitos adventistas que conhecem a mensagem sobre a mortalidade da alma serão enganados também. Olha só esse texto que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 13. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Será o resultado de recusar a verdade apresentada. O desejo de uma religião fácil, que não exige esforço, renúncia, nem ruptura com as loucuras do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé, e da fé somente. Queridos, o falso evangelho que está sendo pregado aí, esse falso evangelho faz com que o porco se sinta confortável, acreditando que é uma ovelha, enquanto continua rolando na lama do pecado. O verdadeiro evangelho, ele transforma o porco numa verdadeira ovelha. O falso evangelho, ele faz o porco achar que é uma ovelha, mas ele continua tendo atitudes de porco. Ele continua reagindo como porco. O verdadeiro evangelho transforma o porco numa ovelha. E agora, esse porco que antes estava mergulhado na lama do pecado, agora ele vira uma ovelha e as suas atitudes, a sua reação muda. Ele não tem mais o desejo pelo pecado como tinha antes. Agora ele gosta de água limpinha, de grama verde. Entendeu a diferença entre o verdadeiro e o falso evangelho? E muitos procuram uma religião fácil, sem esforço, sem renúncia. Irmãos, essa religião não existe. Existe religião falsa e religião verdadeira. Agora, religião fácil não existe. Exige renúncia, exige sim esforço da nossa parte também. Agora, quem sairá? Quem sairá na sacudidura? Estrelas admiradas por seu brilho. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Quem mais sairá? Homens de talento. Ao aproximar-se a tempestade, homens de talento e maneiras agradáveis que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos.
quem mais sairá? Famílias inteiras. Mesmo em nossos dias, tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderam a fé devido às calúnias e falsidade, que lhes foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com as quais tiveram agradável conselho. Queridos, muitas famílias sairão da igreja por causa da fofoca, por causa da difamação. Tem pessoas por aí dizendo que a igreja está corrompida, que os pastores estão corrompidos. Isso é difamação. E muitas pessoas abandonarão a igreja por causa dessas difamações, dessas fofocas. Quem mais sairá? A sujeira da mundanidade. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para fileiras do adversário. Quem mais sairá? A sujeira das falsas teorias. Ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição, para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Queridos, a culpa também não é só da igreja. A culpa também é dos pregadores, dos pastores, que não pregam a palavra para a igreja, que não levam um alimento sólido para a igreja. É claro, não estou generalizando. Existem pregadores e pastores na nossa igreja que estão pregando a verdade presente. Olha só esse texto aqui. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 390. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significa apostasia da verdade. Não existirá uma nova organização. Essa organização vai permanecer até o fim. Se você dizer que muitas pessoas estão apostatadas, você está certo. Agora, se você dizer que a igreja está apostatada, você está errado. Isso não é verdade. Agora, quantos sairão? Não vai longe o tempo em que a prova envolverá todos. A palha, como nuvem, será arrebatada pelo vento, até mesmo de lugares onde só vemos montões de precioso trigo. Quantos sairão? Palha como nuvem. Muitas pessoas sairão. Para ser bem sincero para você, e bem direto para você, e isso a revelação me diz, essas palavras não são minhas, a maioria vai sair. Quantos já leram esse texto no livro Eventos Finais? A maioria vai abandonar a fé. Quantos sairão? O peneiramento de Deus lança fora multidões como folhas secas. Multidões sairão. Agora, quantos entrarão? Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 400. Quando romper realmente sobre nós a tempestade da perseguição, as ovelhas verdadeiras ouvirão a voz do pastor verdadeiro. Empregar-se-ão abnegados esforços para salvar os perdidos, e muitos dos que se extraviaram do redil voltarão a seguir o grande pastor. Amém? Muitos virão, muitos se agregarão ao rebanho verdadeiro. Muitos que se afastaram da igreja voltarão. Por isso, não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar pelo seu pai, não desista de orar pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu ente querido, pelo seu amigo que está afastado da igreja. Porque o texto nos diz que muitos virão, voltarão. Quantos entrarão? Multidões devem ser reunidas no aprisco.
será acolhido grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvem a verdade pela primeira vez. Queridos, muitas pessoas, ao ouvirem a verdade pela primeira vez, essa verdade que você já está cansado de ouvir, vão abraçar essa verdade, vão dar a vida por ela. No livro Eventos Finais, no capítulo Alto Clamor, lá diz que na Índia, na China, Deus possui uma multidão de escolhidos que brilharão em meio às trevas na hora 10ª, na última hora. Pela lógica humana, seria quase impossível o Evangelho chegar a todo mundo. Mas Deus tem um plano colossal para executar a sua obra. Na lógica humana, isso é quase impossível, mas na lógica divina, isso pode acontecer do dia para a noite. Sabe por quê? Porque Deus tem os seus escolhidos lá, eles já estão lá. E na hora 10ª, eles serão chamados. Eles darão à luz o verdadeiro valor. Multidões virão. Agora, quais serão os resultados da sacudidura? Primeiro resultado, purificação pessoal. Deus está aprovando e purificando o seu povo. Ele irá refiná-los como ouro até que a sua imagem esteja refletida neles e a escória consumida. Amém? Queridos, a sacudidura purificará muitos de nós. Muitos já estão sendo purificados. O caráter de Cristo já está sendo implantado em muitos cristãos sinceros, que estão obedecendo a palavra, que estão buscando mais conhecimento, que não se conformam com o conhecimento superficial que receberam. Aqueles que estão buscando a cada dia, a cada madrugada, estão lá de joelhos na presença de Deus. Senhor, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero mais de Ti. Segundo resultado, purificação da igreja. Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração do homem. Isso é verdade, não podemos ler o coração do homem. Mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Tem surgido pessoas corrompidas que não poderiam viver com o povo de Deus. Agora, partindo para a conclusão, eu quero convidar o músico ali do violão. Você podia tocar violão para a gente, fazer um fundo musical? Pode ser? Queridos, como permanecer até o final? Eu sei que essa mensagem é forte, mas irmãos, a verdade deve ser falada com amor, sim, mas o amor nunca pode impedir que a verdade seja falada. E a verdade não é relativa, como o pós-modernismo tem ensinado. A verdade é absolutamente absoluta, como Cristo ensinou. Essa é uma outra falsa teoria que tem entrado na igreja. Tem muita gente, muito cristão, que acredita que a verdade é relativa. Porque cada um tem a sua verdade. Então você não pode mais pregar o evangelho absoluto, por quê? Porque não existe verdade absoluta mais, a verdade é relativa. Mas isso não é bíblico. E nós não aceitamos nada que não venha da Bíblia. Como permanecer até o final? Disse o Senhor: não ajudarei nenhum projeto egoísta. Todos necessitam agora de buscar o Senhor. O povo de Deus não suportará as provas, a menos que haja o que, igreja? Um reavivamento e uma reforma. O Senhor não admitirá nas mansões que Ele está preparando para os justos uma alma autossuficiente. Igreja, entenda, o caminho que conduz para a eternidade ainda continua estreito. Esse caminho não passou por reforma para ser enlarguecido. Somos nós quem precisamos de reforma espiritual para passar por esse caminho. A obra do Espírito Santo é transformar o caráter do homem e moldar esse caráter à semelhança do caráter de Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo, principal.
sem reavivamento e sem reforma, o povo de Deus não suportará as provas. É por isso que, há quase 10 anos atrás, eu vi um vídeo que foi gravado há quase 10 anos atrás, do nosso líder mundial, Ted Wilson, fazendo um apelo para a igreja. E a partir daquele momento, essa mensagem de reavivamento e reforma começou a ser pregada na igreja. Esse apelo já está sendo feito. Não deixe para depois. Sabe, queridos, viva como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Mas esteja preparado como se Ele fosse voltar hoje. Eu preciso concluir com um texto que diz assim: foi-me mostrada a recompensa. Eu estou vendo muitos rostos sérios, mas agora eu queria ver o seu sorriso, porque esse texto é uma esperança para você. Foi-me mostrada a recompensa dos santos, a herança imortal. Foi-me revelado, então, o quanto o povo de Deus sofreu por causa da verdade, e que considerariam o céu como lhes tendo sido barato demais. Deduziram que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que neles haveria de ser revelada. O povo de Deus nesses últimos dias será provado, mas logo chegará a sua aprovação final e receberão então a dádiva da vida eterna. Amém? Querido, a dádiva da vida eterna está reservada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor, diz o apóstolo Paulo. E o meu desejo é que toda a igreja, todos esses olhos que estão olhando para mim nesse momento, seja o trigo, seja o grão. Você não precisa ser a palha. Essa é uma escolha sua. Se talvez até esse momento você se achava palha, hoje você pode tomar uma decisão e deixar o Senhor Jesus transformar você em trigo. Você não pode voltar no passado e mudar a sua história, meu querido, mas você pode hoje tomar uma decisão ao lado de Deus e transformar o seu futuro para toda a eternidade. A Amanda vai cantar agora. Enquanto a música toca, o Espírito Santo vai tocando no seu coração. E se você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se coloque de pé e tome uma decisão ao lado de Cristo. Eu
Eu vou. Amém. Amém. Feche os seus olhos, então vamos orar. Querido Deus, eu quero fazer desse louvor a nossa oração nessa manhã, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos prepararmos para a sua segunda vinda, Pai. E volte logo para buscar a sua igreja deste mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém.